tarde a todos e a todas. Tratando das questões que foi comentado na parte da manhã, nós falamos sobre a questão principal com relação, seja ao preâmbulo da Constituição Federal, quais são os objetivos que tutela o Estado democrático, e ao passo que nós passeamos também nessa questão da teoria da tripartição de poderes. Quando nós tratamos sobre a questão de educação, uma das situações que nós devemos se ater é com relação à questão que nós sabemos que nessa teoria tripartite, poder legislativo, executivo, judiciário e indissolúvel. Lembra, eu comentei na parte da manhã. Na parte da tarde, o que acontece? Nós sabemos que tanto a Lei 13.185/2015, intitulada como Intimidação Sistemática, bullying, ela é uma lei, ela é um programa ao combate ao bullying e também ao cyberbullying, que já foi mencionado. Quanto à Lei 14.811 de 2024, é uma lei que veio para tipificar as condutas do crime de bullying e cyberbullying e suas devidas penas, para a questão, para fins de assimetria da pena. E o que aconteceu? Então nós temos o quê? Lei 13.185 de 2015, a Lei 14.811 de 2024 e a lei que inseriu a questão do uso de aparelhos eletrônicos nas escolas, que é a Lei 15.100 de 2025. O que acontece? Ao adentrar nessas três leis, nós sabemos que cada uma delas tem as suas omissões legislativas. Por isso que eu falo, a teoria da tripartice, da união indissolúvel entre o poder legislativo, executivo e judiciário, não coaduna com a veracidade dos fatos quando são colocados em prática, em detrimento de inúmeros fatores que aonde eu comentei com relação a direitos e garantias fundamentais. Bom, os direitos e garantias fundamentais já nos remete a situações o quê? Primeiro, todos são iguais perante a lei, né? Foi isso mencionado anteriormente. O que acontece aqui? Quando existe aquele rol, eu expliquei que o rol ele não é taxativo, existem restrições, porque ele pode ser um rol, no artigo 5º, ou em número de incisos, ele é um rol praticamente o quê? Exemplificativo. Ele poderia ser até um rol taxativo, mas não. E temos também o Estatuto da Criança e Adolescente, que passou por reformas também.
O que acontece? Por que nós iniciamos sempre a questão da garantia de direito fundamental, individuais e coletivos primeiro, para depois entrar nas questões do que seria educação? Então, direitos e garantias fundamentais, nós temos que rever algumas situações jurídicas em decorrência do que está acontecendo cada vez mais nessas normas que vão sendo alteradas. Eu sempre falo para quem está no curso de graduação, no curso já na especialização, na pós-graduação, laudo senso, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, que o que tem que se ter em mente é as significativas mudanças. No direito você não decora. Quando a pessoa presta a ciências jurídicas, eu não gosto muito de falar sobre direito, não. Nas ciências jurídicas nós temos situações de incompatibilidade e conflito aparente de normas. Você professor de direito penal, processo penal, direito constitucional. Então, o que nós temos essa sensação hoje de certa cautela com relação à preservação do que seria mais importante dentro da seara do direito, o direito à vida, não é? Pois foi preconizado dentro da Constituição Federal. Então, o preâmbulo ele traz uma norma programática, mas ao passo que cada vez mais nós estamos passando por inúmeras facetas de violência em decorrência de determinados preconceitos já construídos, enraizados dentro da sociedade. Então, nós não temos uma Constituição Federal promulgada. Embora ela seja promulgada, o status dela é uma Constituição totalmente outorgada. Que nós temos normas permissivas e normas proibitivas. Se atende à questão voltada nos fundamentos, os fundamentos do quê? Os fundamentos voltados à questão que eu comentei das garantias fundamentais. E o que é a questão dessa questão das garantias fundamentais? Vamos lá voltar esse tema, porque esse tema ele conjuga o direito dentro da seara da ciência jurídica. Você não conjuga só a Constituição Federal com leis esparsas. Lembra que eu comentei sobre a pirâmide de Kelsen? Então, não conjuga apenas o direito previsto na Constituição Federal, artigo 5º, mas também temos o quê? As leis. A pirâmide de Kelsen traz aquele triângulo que eu sempre coloco na outra lousa, na outra sala, que não é aqui, e é praticamente que eu coloquei Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, por ordem cronológica, não vou lembrar agora todas, não. Complementares, leis ordinárias, leis, decretos, portarias, redução, medida provisória, circulares, aí tem as resoluções, também tem as outras orientações jurisprudenciais também, as OJs, né? Então, são as jornadas de cada disciplina do direito material. Então, nós temos o direito material e o direito processual. Bom, aqui voltando na pauta dos direitos e garantias fundamentais. Quando nós tratamos a questão voltada a direitos e garantias fundamentais, o que eu sempre falo, toda pessoa que ou está atuando dentro da área das missões essenciais da justiça,
seja advocacia geral, União, Defensoria, Ministério Público, essas funções essenciais da justiça, o que acontece, por exemplo, dentro da advocacia? Eu não gosto de juridiquês. Juridiquês, para uma pessoa que ela é leiga dentro do direito, ela não vai acabar entendendo. Então, por isso que eu sempre digo que o importante é o que? A pessoa entender aquele espírito que está dentro da lei, mas entender de forma clara, objetiva e concisa. Por isso que o juiz conhece o direito. Se você tem os elementos de prova contundente, obviamente os elementos de prova contundente vai te trazer algum tipo de tutela específica. Não adianta escrever meia página, ou quase metade de 10 laudas sobre direito, porque o juiz já tem o dever e o conhecimento de aplicar as leis. O que importa dentro das ciências linguísticas na seara da advocacia seria o que? Elementos de prova. Traga-me as provas, os elementos e converse com o teu cliente ou o teu cliente de forma clara, concisa e objetiva, que não faça com que necessite de estar procura entender o juridiquês, as palavras, esses linguajares, que são linguajares um pouco mais robustos. Prazer, meu nome é Marcelo Cipriano Nascimento, sou advogado, escritor, praticamente sou direito penal, processo penal, direito constitucional, fiz mestrado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ao qual polo de concentração de saúde e sociedade, e minha dissertação foi direcionada ao público de transporte escolar e passei na mesma instituição, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no polo da média, medicina, onde eu escolhi o tema, como era a questão sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu escolhi o item 3 da Agenda 2030, relacionada à saúde e bem-estar. Então, no meu pré-projeto é a saúde e bem-estar da pessoa com deficiência, ok? Mas isso não é o caso agora, que o caso apelado é outro. Bom, vamos lá. Alguém sabe quais são esses critérios que possam diferenciar o que seria essa questão de garantias e direitos fundamentais? Esse que é um dos grandes pontos basilares e chave de qualquer situação dentro da seara da ciência jurídica. Bom, em consonância com o artigo 5º da Constituição Federal, nós temos o quê? Todos são iguais perante a lei, assim como eu mencionei na parte da manhã. Se todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, quando trata essa questão, no caput do artigo 5º da Constituição Federal de 88, já traz o quê? Até aí, todos iguais perante a lei, sem distinção. Tá. Mas distinção de qualquer natureza. Sempre dou dicas que é o seguinte: faça perguntas e elabore respostas a si mesmo. O que é essa questão de que nós todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza? Aqui nós temos o quê? O princípio da isonomia.
Então, por isso que quebra aquilo que está no inciso primeiro, que homens e mulheres possuem direitos e obrigações de forma de preservação à isonomia, que é totalmente uma utopia em decorrência de inúmeros fatores em relação à equiparação salarial, a tipificação do crime de feminicídio, a tipificação que está contido na Lei Maria da Penha, a violência doméstica. Então nós sabemos o quê? Que o direito socorre aqueles que necessitam, mas, porém, também ele deixa lacunas e brechas com relação a inúmeras leis que estão entrando em vigor e leis também que já eram para serem totalmente modificadas dentro da seara do direito. Não é você entrar dentro de um curso de graduação de direito e chegar no exame da ordem, que no exame, na época, CESP, UNP, em 2008, então, eu não fiz direito na prova, vou deixar a prova difícil de forma alguma. Mas o que é o grande importância? Essa essencialidade. Nunca se decore leis. Leis não foram para serem decoradas. Leis foram para ser entendidas. Não adianta querer achar que o exame da ordem, em 1 mês e meio, você vai conseguir decorar inúmeras leis. Não. Método decorativo não. Utiliza-se a metodologia científica aplicada, que é o que eu utilizei no meu mestrado. Que a gente utiliza também dentro do doutorado também, e também, consequentemente, para o resto da vida. E no pós-doc também, para quem gosta da docência, é uma delícia. Ainda mais quando você entra numa faculdade de medicina em que você vai conhecer outra disciplina. Engana-se que quem está na ciência jurídica não é obrigado a conhecer as disciplinas de outras profissões, como as ciências médicas, as ciências biológicas, as ciências contábeis. Então, o que acontece? O direito, ele vai acompanhando à medida que vai existindo a contemporaneidade, as necessidades do binômio adequação e necessidade. Por que adequação, dignidade e necessidade? Porque nós não temos o princípio da dignidade da pessoa humana. Se temos o princípio da dignidade da pessoa humana, logo, porém, a Constituição, ela é cidadã? Não. Na Constituição Federal de 38, sim. Mas ela é uma Constituição cidadã? Claro que não. Embora existam situações em que o que há, onde eu comento essa questão dos direitos e garantias fundamentais. Provas, seja Ministério Público, magistratura, seja prova do OAB, seja prova para cartório, prova para delegado, cada prova tem um formato específico de estudo, porque tem que ter o quê? Resistência, perseverança, foco, objetivo e jamais decorar que não se adota mais sistemas decorativos dentro da seara das ciências jurídicas, ok? Porque hoje o que mais cai dentro desses concursos são casos práticos, telados, sejam dentro do escritório, sejam dentro de outras repartições. Uma vez administrativas,
atividades policiais, assim como também no Poder Judiciário. Então, são outras normas também, mas você não vai decorar, tem que entender. Assim como pasmo e fico admirado como tem um tanto de advogados que têm coragem de vender-se, comercializar-se dentro dos próprios meios de redes sociais. Então, quando você vai participar de um congresso, de uma palestra, vai participar, por exemplo, de um capítulo, de um livro, ou vai escrever, sempre atualize dentro do direito. Não fique sem atualizar, não fique só terminando a graduação e pronto, acabou. Porque a ciência jurídica não é só o período de praticamente 5 anos de graduação. É muito mais. A água bate na bunda das pessoas assim quando vai prestar o exame da ordem. Hoje é a Fundação Getúlio Vargas que elabora a famigerada prova da ordem, onde muitas pessoas não conseguem passar em decorrência do que? Da forma errônea de estar estudando. Porque se você não conhecer a prática e a teoria ao mesmo tempo, você tem que ter gosto em ter o hábito da leitura contínua. Não, e nem o concurso você passa. Principalmente quando você gosta da docência, como eu amo todas as minhas profissões que eu tenho. Então, a docência, eu falo assim, quando você entra na Universidade Federal, você não pensa que o professor vai ficar passando a mão na tua cabeça. Que vai ficar ali com matérias, por exemplo, de matérias totalmente voltadas para o lado da medicina. Mas se conjuga com o direito. Porque sem as normas, as resoluções, porque as resoluções que são portarias, decretos, nenhum médico pode atuar. A mesma coisa acontece no profissional da odontologia. A mesma coisa acontece no profissional da contabilidade. Tudo envolve a ciência jurídica. Por isso que eu falo. Vamos voltar ao que é a responsabilidade da vida. Galera, a questão da dignidade do ser humano, quando eu falo que todos são iguais perante a lei, sempre faça a interpretação tem a legislação seca, não essa legislação comentada não. Pega a seca primeiro para você fazer perguntas e respostas e colocar sempre na tua cabeça que tudo é entendido. Não existe método decorativo de nada. Quem decora é a mesma coisa que quando vai estar atuando dentro da área da docência, não vai saber explicar sobre um determinado tema. Ok? Então, quando nós falamos hoje no quinto, educando a diferença de garantias fundamentais, o que acontece? Quando fala todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer garantia, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes aqui no país a inviolabilidade, lembra que eu comentei, quais são os direitos que são invioláveis? Vida, liberdade, ao próximo, igualdade e segurança. E por último, a questão seria a questão pautada na propriedade, não é? É isso que está preconizado no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Tá. Então, o que acontece aqui? Acontece que qual que é o grande objetivo do que
central da República Federativa do Brasil. É o que? A permanência e o que? Abolir qualquer forma de violação à integridade, à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Mas não são só esses direitos que são praticamente tutelados, ok? Eu não vou exaurir o artigo 5º da Constituição Federal, sem números de inciso, que a pauta que eu estava comentando são essas leis 13.135/2015, intitulada Intimidação Sistemática, o cyberbullying, a segunda, 14.811/24, que é a questão da tipificação da conduta criminal, do crime de bullying, de cyberbullying, e a terceira, que é a questão relacionada ao Rio de Janeiro, a questão voltada à Lei 15.100/2025, direcionada ao que? Ao uso restrito de aparelhos eletrônicos. Ok, mais o Estatuto da Criança e Adolescente. Mas nós temos o que? Primeiro, irmãos, que entender essa questão basilar, que é voltar aqui. Bom, vamos lá. Igualdade, vida, liberdade, segurança, igualdade e propriedade. Ok. Direitos garantidos. Bom, direitos fundamentais, eles são disposições. Olha, quando fala direitos fundamentais, o que eles são considerados? Considerados que disposições declaratórias. Por que eles são considerados disposições declaratórias? Para o que? Ou seja, confere as prerrogativas que, reconhecidas pelo Estado como válidas. Ou isso quer dizer que o direito fundamental é uma norma com vantagem prevista no texto constitucional. Mas esse tipo de vantagem dentro do associado do texto constitucional, que traz a questão da vida, liberdade, igualdade, segurança e a questão da propriedade, nós sabemos que essas disposições declaratórias, elas não têm guardam um certo nexo de causalidade dentro da seara com relação à questão das 4 leis que eu comentei: o Estatuto da Criança e Adolescente, a lei bullying, cyberbullying, a questão da tipificação, a lei de tipificação do crime de bullying, cyberbullying, e a lei do uso restrito de aparelhos eletrônicos em redes públicas e privadas de ensino básico. Ok? Já a questão das garantias fundamentais, elas são o que? Dentro do nosso ordenamento jurídico. Elas são instrumentos, mas elas são instrumentos para qual finalidade? Por isso que eu falo sempre, como você na área da docência, ou na área da pesquisa, no campo de pesquisa, ou na área você vai escrever algum capítulo de um livro, ou você vai estar praticamente explicando alguma matéria de direito. O direito ele não foi feito para o cidadão, ele foi feito para o aplicador, que no caso seria o quê? Quem está dentro da seara da ciência jurídica. Logo, normalmente, nós sabemos que o poder legislativo, executivo e judiciário existem inúmeras brechas, lacunas, tanto principalmente quando nós tratamos de diretrizes básicas da educação. O que mais se
que acontece hoje. Mas aqui ainda completando, o objetivo das garantias fundamentais, elas têm o quê? É assegurar que o texto constitucional, as suas normas de diretrizes seja universalmente aplicado entre o território do Estado. Tá. Então nós estamos falando do princípio da universalidade aqui. Ok. Como é que nós falamos do princípio da universalidade aqui dentro do direito, sendo que quando nós tratamos questões, vamos lá na parte de quem é docente vai entender muito bem. Quem nunca presenciou algum tipo de quem é o dever e responsabilidade com relação à educação? São dos pais, ou são da escola, ou do poder público, ou é da sociedade como um todo? Primeiramente, a responsabilidade são dos pais. Não queira cobrar de escola algo que primeiramente vem de casa. Por isso que está essa bagunça dentro da educação, em decorrência de comportamentos em referidas leis que eu acabei de comentar. A Lei 13.135, 2015, a Lei de Bullying, Cyberbullying, onde traz todos um programa ao combate à intimidação sistemática. A lei traz não só a questão do que esse combate, mecanismo de prevenção, só veio em 2024 com a Lei 14.811 tipificar a conduta de crimes bullying e cyberbullying. Lança pergunta que geralmente acontece muito bem em sala de aula. Nós vivemos numa sociedade totalmente voltada no machismo estrutural, assim como diz o juiz de Butler. Quem trabalha na pedagogia, é a mesma coisa. O problema não é a questão de ser docente na pedagogia ou ser docente na pedagogia, seja em qualquer disciplina, em curso que você tenha a sua atividade laborativa, ok? Por quê? Porque, na verdade, o que acontece com relação às famílias patriarcais, assim como o juiz de Butler traz a questão da heteronormatividade. A heteronormatividade é o que? A construção daquilo que está no inciso 1º do artigo 5º, garantias individuais e coletivas, que trata que homens e mulheres são iguais, né, em direitos e obrigações. Quando, a partir do momento que você tem um filho ou uma filha, se você tem um comportamento dentro de casa com condutas agressivas, condutas em que começam a não serem compatíveis, não queira exigir que esse aluno vai ter um comportamento dentro de sala de aula, um comportamento totalmente compatível com aquilo que ele já vem dentro de casa. Então a educação primeiro começa no seio de casa. Mais do que as escolas, sejam públicas ou privadas, devem o quê? Sempre informar o comportamento das crianças e adolescentes que se encontram. Eu não gosto muito de falar muito do estatuto da criança e adolescente, não, porque é muita heresia falar menor até 12 anos completos e maior e adolescente de 12 para 18, salvo exceção a 21 anos. Uma regra totalmente equivocada, que nós sabemos que a maioria da criminalidade é cada vez mais aumentada
pelo uso de menores de idade para a prática de crimes. Nós temos que trabalhar com uma realidade, não uma construção fictícia. Então, o que deve existir nas escolas? Equipe multidisciplinar. O que seria isso? Psicólogos, psiquiatras. Deveria existir, sim, pelo menos o quê? Uma matéria de direito, que seria direito funcional, em decorrência do que? Para conhecer os limites, o que pode e o que não pode. Então, toda violência escolar, ela não nasce dentro da escola, ela nasce no seio da família. Por que eu falo da questão do bullying? Por exemplo, as regras de limitação, porque ela é uma norma de combate, é um programa de combate essa intimidação sistemática. Mas o que ela vem tutelar? Ela só tem o quê? É uma norma proibitiva, que apenas ela tem o cunho de informar o dever de abstenção, não o dever do quê? O que é permitido. Já no cyberbullying é diferente, são condutas silenciosas. Então é onde o quê? Quando um pai, uma mãe é chamado dentro de um ambiente escolar, porque um filho pegou e praticamente cometeu um ato que feriu a integridade física. Nós estamos tratando do quê? Dependendo do ato, de lesão corporal, de natureza leve, grave ou gravíssima. Não é? Ao passo que, ao mesmo tempo também, criança, ela não comete crime, né? Ato infracional. Então, ok, se a criança ela tem a capacidade de entendimento adolescente e aprende no seio familiar, a violência, ela inicia-se dentro de casa. Ah, mas meu filho dentro da escola tem um comportamento. Ah, mas o meu filho fora da escola, dentro de casa, não tem esse comportamento. Então, isso é uma questão, porque multifacetária, não é? Em decorrência do que? A existência de violência dentro de casa, seio familiar, é onde a criança ou adolescente convive. Independente de qual estado você se encontra, você sabe muito bem que o que acontece? A maioria dos crimes que envolva a lei programática, intitulada como intimidação sistemática, bullying, ela traz apenas o que? Algumas situações e condutas, mas ela foi reformulada, não. Ela apenas o que aconteceu com essa lei? Houve a reforma do Código para poder inserir a Lei 14.811 de 2024, tipificando os crimes de bullying e cyberbullying. Já na figura do cyberbullying é um pouco pior, porque é uma violência silenciosa. E toda violência silenciosa, ela guarda um nexo muito maior de o quê? Onde cai o desempenho da criança dentro da escola. Por exemplo, como que nós podemos saber a diferenciação de bullying ou cyberbullying? O bullying, a conduta, ela pode ser praticada por violência física ou por um indivíduo ou grupo determinados ou indeterminados, sem motivo específico,
para ferir a integridade física, psicológica, onde o que? Existe aquela relação que eu comentei, a relação do que? Relação de dominação. Essa relação de dominação entre vítima e agressor já acaba conjugando direito penal e direito constitucional ao mesmo tempo. Entre vítima e agressor, essa relação ela ocorre muitas vezes no seio do ambiente familiar. Toda vez que um pai ou uma mãe dentro de casa, eu entro agora na Lei 15.100 de 2025, desculpa. Uso de aparelhos eletrônicos nas escolas. Ok. Ele vai ser um mecanismo de ferramenta de controle? Depende. Quem são responsáveis? Olha, atentos. Não existe no Código Civil pato por tá? Então, quem são responsáveis pelos menores? São os pais, né? Os pais são pessoas próximas. É isso. Qual é o papel, a finalidade de um assistente social? É fazer apenas o quê? Observar o comportamento da criança? Qual é o papel do psicólogo? Que deveria ser sim, inserido dentro das escolas. Por quê? Porque na verdade a violência vem dentro de casa. Uma criança que é totalmente vê seus pais sendo agredida, obviamente ela vai ter um comportamento já voltado para atos e condutas criminosas dentro das escolas, onde muitos professores docentes, acredito eu, que vão concordar, que não seja só na fase da pedagogia, na pedagogia acontece também muito também, isso a gente tem que saber tirar de letra, mas quando é adulto é um pouco diferenciado, mas como é que existe mecanismo de prevenção quando, por exemplo, uma criança presencia uma violência doméstica entre o pai batendo numa mãe, ou sendo que todos utilizam aparelho celular de forma exacerbada. Então nós estamos tratando aí da questão do que? Da nomofobia. Imagina o mundo sem os meios eletrônicos. É um avanço tecnológico? Sim, com certeza. Seja a inteligência artificial, seja a inclusão dos processos digitais, tanto também a questão na parte da educação, mas, em certo ponto, também ela é uma ferramenta, um mecanismo que pode acabar com o que? Mais bonito que é o aprendizado de qualidade, o ensino de qualidade. O ensino de qualidade não depende só das escolas, depende também de um conjunto de fatores. Por isso que quando eu falo vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, quando eu estou tratando aqui, voltando para o lado da criança e adolescente, eu fecho esse ciclo e depois eu vou entrar em outras facetas das violências na parte especial do direito penal. Quando eu falo sobre vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, imagina, por exemplo, uma criança que dentro de casa vê seu pai sendo agredido por sua mãe. E nós estamos em caso que, dependendo de que, violência doméstica, né? Acredito que esteja, não é? Não? Então, se no caso de violência doméstica, aqui tem o quê? Se o filho ou a filha vê essa questão de uma violência física dentro do seio familiar, o que nós podemos esperar quanto ao comportamento
dentro das escolas. Por isso, as escolas têm apenas o dever apenas de passar o conteúdo das disciplinas que são baseadas nas normas e diretrizes básicas da educação? Não! As escolas têm o dever de informar. Mas o que acontece hoje dentro desse Estatuto da Criança e Adolescente, que houve reformas em 2024 também? E o que acontece? Criança e adolescente conhece na palma da mão o Código Penal. Tem sombra de dúvida, independente se é escola pública ou se é escola particular. Eles conhecem o Código Penal e seus artigos, a parte especial, a palma da mão. Então, onde o uso excessivo, onde traz essa proibição da Lei 15.100, sancionada em 15 ou 13 de janeiro, 15, salvo engano, ou 13, não é agora, 15.100, 2005, uso de aparelhos eletrônicos em redes públicas ou privadas, ensino básico, educação, o que nos traz? Normas permissivas e normas proibitivas. Quanto mais existe essa relação, porque esse nexo de causalidade, sempre quem é docente deve passar muito esses perrengues, que é a coisa mais chata e desagradável, que é o quê? Olha, se você, eu faço o que eu quero, porque lá em casa meus pais deixam eu usar o celular, então eu vou entrar com o celular dentro da escola. Onde entra o quê? Isso é um crime de ameaça. Olha, ou se não chega um coleguinha, olha, meu telefone é da marca A, então o seu telefone é da marca B. O que nós temos aí? Uma desigualdade social. Outra situação, muito corriqueiro dentro de escolas. E outra coisa, viu, galera? Que eu vejo muita brincadeirinha que chama, a gente fala pilhérias, que são chacotas, tá? E no bullying. Brincadeirinhas, outra coisa, criança não namora, nem de brincadeira. Nós estamos passando por situações em que crianças que são até 12 anos complexos, gerando outras crianças, no lugar de criança na escola. Seria uma questão do quê? Será que era uma questão de uma cultura que vem já enraizada? Sim, nesse patriarcalismo que eu falei. Esse machismo estruturado, quem tem filho sabe muito bem como é que é as formas que você educa o filho ou filha dentro de casa. Primeiro, não utiliza-se meios, mecanismos de integridade, ferir a integridade física de criança ou adolescente, como conhece o princípio da primazia do interesse da criança ou adolescente, não. É só isso não. É decorrência do que mais que os pais devem se ater é ser afado, não ficar em contrapartida sendo conivente com questões e colocar atribuições à escola. Mas eu jogo também que as escolas também possam falhar, sim. Se determinado professor sofreu bullying na fase da infância, na fase da juventude, na fase da graduação, pós-graduação, todos nós já tivemos alguma conduta
nesse sentido. Mas isso daí não é uma questão que assola quando chega na fase adulta, ela vai ter comportamentos. Por isso que eu falo, quando você ama a docência, ame a docência. Mas amar a docência não é ser burro também. É conhecer também quais são os direitos e deveres. Porque o que mais acontece dentro do ambiente escolar são a questão do quê? Dos desafios, dos jogos. O jogo, eu faz isso que praticamente recompensa, eu te dou em troca isso, entre colegas. Acontece muito dentro de ensino fundamental, ensino médio, superior e por aí vai. Então é que acontece quando há essa situação. Mas a relação de dominação, ela fica sempre o quê? Ela fica sempre persistindo. Então a vítima, ela acaba tendo comportamentos agressivos. E esses comportamentos agressivos não vão ser exteriorizados dentro do ambiente escolar, mas sim no ambiente de casa, onde a criança ela cai o rendimento escolar, onde a criança ela acaba se trancando, isolando dentro de um quarto, onde acaba não tendo empenho em decorrência do quê? Porque nós temos essa sociedade hipócrita, da hipocrisia. Uma sociedade em que o que você é, pelo que é o seu sobrenome e nome. Infelizmente, esteja nas redes públicas ou privadas. E não é bem assim que as coisas funcionam. Ou a pessoa gosta do que faz, ou a pessoa não gosta. A mesma coisa e vice-versa quando eu trato a questão do seio familiar. Então, essa proteção com relação ao momento vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, na vida é o que eu comentei. Se você não pegar determinado material daquele colega que eu não gosto dele, pelas convicções religiosas que ele adota, eu te pego na rua. Você está o quê? Um crime de ameaça. Por isso que eu falo que nas fases do hipercrimes nós temos o quê? Nós temos a figura do quê? Atos de cogitação, pensamento não é punível em direito penal, tá? Atos preparatório, atos executório e exaurimento. Exaurimento é o quê? É quando já o quê? Existe a impropriedade do objeto, onde a pessoa tem ideação suicida ou próprio suicídio. Que mais ocorre hoje em dia, principalmente em decorrência do quê? Porque ela fica numa relação de dominação entre vítima e agressor. O que falta nas escolas? Equipes multidisciplinares. O que seria isso? Equipe. É só colocar mecanismo de prevenção e fazer cartazes? Vai esperar acontecer uma violência multifacetária maior, onde um adolescente, uma criança, acaba o quê? Tirando, ceifando a vida de um professor. E aí? O que vocês me dizem com relação a isso? O que vocês me dizem com relação a isso? A atribuição vem em decorrência do quê? Da falta de educação no seio familiar, ou a escola ela deve ser um ambiente de acolhimento juntamente com as famílias. Por isso que há necessidade de uma equipe multidisciplinar dentro das escolas, por isso que existem professores que acabam tendo certos tipos de condutas que acabam se sobrecarregando com relação a determinadas situações, passando por situações em que
os próprios alunos acabam enfrentando professores. Então, onde nós temos uma adequação? Nós somos conhecidos no país da prostituição, da putaria. Ninguém já viajou para fora já? Nós somos conhecidos como país da prostituição, da putaria, um país onde tudo pode, tudo é permitido. Será? Tudo é permitido. Nós não somos conhecidos pelos reflexos que está tendo cada vez mais dentro dos meios de comunicação. Por isso que eu falo, os crimes estão aí. E existe cada tipo de conduta criminosa. E quando nós falamos de garantias fundamentais, que eu falei aqui, que são um ato declaratório, prerrogativas, o que acontece? Nos direitos fundamentais, nós temos o quê? O direito das liberdades individuais. Mas o que é esse direito de liberdades individuais e coletivas previsto na Constituição Federal? Eles representam um conjunto de normas que assegura a dignidade da pessoa humana, ao passo que é a dignidade, a igualdade, a liberdade, a propriedade, entre outros aspectos. Alguns exemplos de direitos fundamentais seriam tipo de argumentação, vida, liberdade, expressão, igualdade perante a lei, ao mesmo tempo a intimidade, liberdade de religião, entre outros. Aqui é o ponto que dos direitos fundamentais, o que nós temos que sempre ter em mente? Primeiramente, nós temos o ceifamento do quê? Como falou aqui, a questão de vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, então liberdade de expressão. Bom, a liberdade, aí é onde entra, viu? Liberdade de expressão, não confunda com libertinagem, não. Tanto que é livre a manifestação de pensamento, mas sem liberdade do anonimato. Por que existe essa norma restritiva, que ela é ao mesmo tempo permissiva e restritiva nessa seara, em decorrência do que? É você disseminar discurso de voz e não indicar a tua autoria. Então, se você não indica a sua autoria, o que acontece? É a mesma coisa, eu não gosto de determinada religião, praticamente eu vou lá e começo a praticar condutas de intimidação sistemática contra um grupo religioso. Vai ser pautas de outros temas também, que é a questão de os crimes contra a intolerância religiosa. Gente, coloca na cabeça, trazer um estado laico, não um estado confessional. Então tem isso, respeito acima de tudo, independente, vale que você não é medido pela extensão dos seus bens materiais. Infelizmente, o que mais acontece dentro dos ambientes escolares é o que? A equiparação. Minha filhinha tem isso. Se você tirar 10, qualquer coisa, nunca compre uma criança ou um adolescente. Pais que fazem isso estão numa relação de mercância. Se você vai tirar 10 em uma determinada matéria X, eu vou te dar de presente aquele celular favorito. Se você praticamente... Então, o que começa a acontecer com essa criança? Ela começa a tornar-se uma criança voltada para bens materiais. Então ela não tem freio e nem mecanismo de controle para poder estar sanando
porque já veio a praticidade que os pais têm em decorrência de uma situação. Para quem é professor, uma nota não representa nada. Às vezes um aluno pode bem, às vezes cada pessoa é onde eu falo que você tem que amar o senso. Quem é pesquisador, quem é docente, como eu, assim como outras pessoas que estão aqui na live, junto, né? Junto. Sabe muito bem. Criança, adolescente, também na fase semi-adulta também, não é bem assim como nós pensamos. Porque geralmente a maioria do que é exteriorizado acontece dentro de casa. As violências acontecem dentro de casa em decorrência do quê? Da falta de educação dos pais. Então, não é você tendo uma relação de mercância, relação empresarial com os seus próprios filhos, que vai tornar lá na frente o quê? Futuros. Embora que nós estamos nessa geração alfa, né? A geração que praticamente é da tecnologia. Então, essas evoluções da tecnologia, voltando nas garantias aqui, o que acontece nesses direitos fundamentais? Quanto mais excesso de liberdade, mais há lacunas e brechas nas leis. Por isso que quando trata-se a questão de garantia, essa questão que nós temos de isonomia ou igualdade, ela está apenas numa folha de papel. Ela só é concretizada no nosso ordenamento político quando praticamente nós estamos diante de alguma situação que aparece nos meios de comunicação. Por isso que eu falo, criança assiste desenhos ou prefere ficar nos meios de comunicação de eletrônicos? Obviamente, a segunda opção, porque geração 80, 90, 2000, 20, 25, nós estamos numa geração que é praticamente o poder deve ser sempre o quê? Os pais devem impor limites ao que os filhos assistem, ao que os filhos veem e o tempo de uso nos celulares. Não adianta achar que a escola ela vai ter ferramentas, mecanismos de controle sozinha, sendo que os pais jogam atribuições para a escola. Mas a educação é um dever e um direito de todos, família, sociedade e escolas, seja redes públicas ou privadas. Os entes públicos também. Quando eu falo da questão dessa união indissolúvel entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, nós sabemos que é uma pura heresia dentro do poder judiciário, porque na verdade quando uma lei ela é aprovada, é sancionada, depois pelo passo, depois pelo chefe do poder executivo, o que acontece? Ela tem inúmeras brechas. E essa lei, quando ela vem com inúmeras brechas, o estatuto da criança mesmo, existem inúmeras brechas. Essa lei de bullying, na verdade, ela é um combate, é um programa, é um dever de não fazer, uma obrigação de não fazer
no direito civil, mas voltando para o direito penal, o direito funcional, seria o quê? Seria: não faça isso, não fere a integridade, a vida de outra criança ou outro adolescente. Não fere a liberdade de outra criança ou outro adolescente, seja liberdade, violência física, psicológica, e ao passo que não fica só na física e na psicológica. Tem inúmeras agressões, que as agressões também contra a dignidade sexual são crimes totalmente previstos na parte especial do Código Penal, que é onde acontece o quê? Por isso que eu falo, a educação é dentro de casa. Por que existe muito bullying e cyberbullying dentro de ambiente escolar? Primeiramente, a criança ela já nasce com aquelas questões de brincadeirinhas bobas dentro de sala de aula, porque dentro de casa elas praticamente podem estar o quê? Sozinhas. Ou apenas o quê? Um mecanismo para chamar atenção. Se eu pego essa caneta e subtraio e coloco na bolsa de um outro determinado aluno, isso é o quê? Acaba sendo uma conduta criminosa. E o que acontece? Ou se não, quando ameaça. Por isso que eu falo, sempre se atente ao comportamento dos filhos. Porque o Estatuto da Criança e Adolescente, embora por crimes hediondos, algumas situações, depois lá na frente eu trago as situações, não agora, que nós sabemos que existe um descompasso. O que nós estamos vendo hoje é que não existe o quê? Criança não gosta de programação infantil. O que mais predomina em criança e adolescente é você ter o quê? Um nível superior, se achar o maioral dentro da escola, achar que levar, por exemplo, um apagador na cabeça, ou achar que praticamente o professor tem obrigação sim de dar nota. Não, se você não estudou, você não vai tirar nota. Tirar nota por quê? A decisão foi de escolha, meu amigo. Não adianta as provas de demora. Quando você pega o teu filho e coloca praticamente, tem um casamento totalmente voltado à construção machista e agride sua esposa, vai querer que seu filho vai ter um comportamento não agressivo dentro do ambiente escolar. Claro que vai ter brincadeirinhas. Outra questão que é prática, dentro de escolas, cartinhas de meninos para meninos. Gente, criança não namora, mas nós estamos em outra geração do uso de aparelhos eletrônicos, meios de eletrônicos, tem que saber utilizar de forma moderada. Eu tenho uma menina que tem período de prova que eu não deixo o celular. Em período de prova, menos ainda, porque eu limito o período que pode fazer. Não deixo ter aplicativos como alguns aplicativos que eu não vou comentar o nome, porque vocês sabem quais são. Por quê? Porque é dali que sai a grande bobeira. Porque essas porcarias que estão tendo dentro dos meios de comunicação são que estão estragando cada vez mais o quê? A infância e a juventude. Não adianta ir no Conselho Tutelar, vias administrativas, ir lá fazer uma reclamação. Porque quando um pai é chamado para ir no Conselho Tutelar em decorrência do que seu filho está faltando, primeiro analise por quê.
que está acontecendo dentro das escolas, o que está acontecendo com a própria criança. Por isso que eu falo, a ciência jurídica, ela acompanha todas as ciências. Querendo ou não, se for nem vela nem fita amarela, não tem isso. Não tem essa questão de você pegar e achar que teu filho talvez possa estar com problemas mentais. Por isso que eu falo que na Lei 15.100, de 2025, quando nós tratamos de aparelhos eletrônicos, nós temos a sensação de que tem normas permissivas em casos emergenciais, acessibilidade, inclusão em casos emergenciais, sim. Por exemplo, quando uma criança ela não passa bem, dentro da escola, no estado de saúde, ou a questão da inclusão. A gente é tão complicado falar sobre inclusão e sobre acessibilidade, que é um dos temas mais doídos de falar, é esse tema, inclusão. Inclusão de várias situações de pessoas já nos transmite o quê? Uma certa restrição, um critério do que a inclusão ela tem que ser o quê? Ela tem que ser uma inclusão voltada no respeito à vida, liberdade, honra, dignidade, propriedade, segurança e todos os direitos conferidos na Constituição Federal. Então nós temos essas questões, esses facetes, esses nuances dentro do direito penal e na Constituição Federal e nas leis esparsas, que na verdade, quando existem essas propagandas com relação, por exemplo, à inclusão de pessoas com deficiência dentro dos meios escolares. Tá, essa inclusão, na verdade, ela vem para ter uma praticidade e tornar o princípio da igualdade algo concreto ou apenas meio de comunicação para poder estar apenas criando, maquiando aquilo que nós chamamos de quê? Ficção, uma construção fictícia de uma pseudo-realidade. A mesma coisa da inclusão do que? Cotas. Quando trata-se sobre questão de etnia, sexo, cor, e quando trata-se sobre a questão de etarismo também. Então, a questão do bullying ou do cyberbullying, ela é uma questão, é um dos crimes, quando vem essa tipificação, bárbaro. A mesma coisa quando existe a questão dos crimes contra a pessoa, que seria crime de homicídio, ou o próprio feminicídio, aí tem a lei de violência doméstica, também tem inúmeras leis. Só que existe o que? No ambiente escolar, o que mais peca dentro das escolas é o que? É às vezes acontecer dos pais não acreditarem que os filhos possam ter uma duplicidade de personalidade. Por isso que nessa relação de dominação que eu falo na bullying ou cyberbullying, ela tem o que? Se depara-se a criança, quanto mais ela perde a identidade, a personalidade, a capacidade, ela praticamente perde totalmente o que? O direito de viver, assim como acontece com adolescentes, assim como acontece com adultos, assim como acontece também dentro do ambiente escolar, voltado para professores, diretores e secretaria e tudo. Então não adianta termos a consciência e apenas a consciência ela fica no papel, tendo que na prática não existe forma. É menina entrando com canivete na escola,
É pais que são chamados pela escola que praticamente, mas meu filho não tem esse comportamento dentro de casa. Não, ele não tem dentro de casa, mas lá dentro da escola tem. Mas eu vou fazer com os valer dos direitos. O direito é o quê? Se praticamente você está criado em uma família que vem de uma estrutura totalmente de uma construção da heteronormatividade, não espere que teu filho vai ter uma conduta totalmente diferente dentro das escolas. Vai ter uma conduta muito pior. É onde que vem que a questão que a vítima fica refém e acaba não frequentando o ambiente escolar. Aí, lógico que não comenta-se com os pais e acaba tendo situações que é uma das terríveis que mais acontece, que é a ideação suicídio ou o próprio suicídio. Assim como nós estamos percebendo nos meios de comunicação essa matança que tem os crimes de feminicídio ocorrendo cada vez mais. Por conta do quê? De, às vezes, aplicativos aonde que acaba caindo em presepada e essa desarmação, só se vê a violência. Então, a juventude está tornando crianças adultas. Principalmente, por exemplo, não é porque teve o período aí do carnaval, para quem foi, boa sorte quem foi, que você pode assediar uma mulher. A mulher, ela tem todos os seus direitos iguais aos homens. Não tem essa questão de diferença entre homem e mulher. Então é onde que eu sempre falo que o que tem mais de importante dentro do direito é você respeitar toda a integridade em que a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade e outros direitos, a honra. Violação da intimidade, que é onde que vem a questão que a lei indica, que veio, por exemplo, teve os dados e conteúdos eletrônicos vazados, corre corriqueiramente em ambiente escolar. Às vezes uma menina acaba gravando alguma questão dentro do ambiente escolar e acaba propagando isso. E o que acontece? Gera uma repercussão e é onde o que? Às vezes faz para poder se autoafirmar um grupo determinado. Por isso que o que mais acontece hoje dentro do que nós falamos da educação é a questão voltada para no que eu comentei sobre limites. Essas imposições de limites, ela tem guarda certo nexo de causalidade. Então, se você cria teu filho de uma maneira solta, que ele pode fazer o que ele quiser, não queira que ele vai ter um comportamento agressivo dentro do ambiente escolar, seja em redes públicas ou redes privadas. Então, por isso que os direitos e garantias fundamentais, tutelados pela Constituição Federal, o que acontece com eles? Embora eles estejam no artigo 5º da Constituição Federal, uma das grandes chaves é o que? É o respeito. O respeito é o que? Será que nós vivemos um país que praticamente existe essa igualdade? Para quem já participou já em congresso na Universidade Estadual
de Minas Gerais, MG, intolerância religiosa, nós sabemos que qualquer discurso de ódio em relação à sua etnia, cor, sexo, eu falo da intolerância religiosa que eu participei do congresso relacionado ao externo. Então, o que acontece? Quando fere essa vida, é liberdade, igualdade, segurança, propriedade, honra, imagem, intimidade, entendeu como é uma norma que ela não pode ser essa garantia individual, coletiva, ela não pode ser restritiva, ela não pode ser totalmente absoluta, que tem um rol extenso, ao passo que, ao mesmo tempo, existe o que? Lacunas e brechas em leis esparsas em decorrência de omissões legislativas. É onde nós falamos a questão do que? Para cada omissão legislativa, existe o que? Ações declaratórias de inconstitucionalidade. Tudo que fere a Carta Magna de 1988, praticamente ela não coaduna com alguma norma que está prevista na Constituição Federal. Então, são ações declaratórias de inconstitucionalidade, ou se não, alguma ação declaratória por por omissão. A omissão legislativa. O poder legislativo não quis tratar sobre determinado tema. Por isso que eu falo sempre que todos, quando temos o sentido do espírito de todos são iguais perante a lei, esse espírito de todos são iguais perante a lei, ele traz esse nexo de causalidade em decorrência do quê? Que não existe essa desigualdade dentro de papel. Por isso que eu falo, quem está fazendo curso de ciência jurídica e graduação, ou quem vai prestar concurso para ver algo nesse sentido, não pensa que em um mês e meio você consegue estudar inúmeras matérias que você não consegue estudar nem metade de matéria. Porque o que? O direito não é decorado, ele é entendido. Assim como quem está dentro da advocacia, se você pensar no linguajar jurídico, você não vai entender nada. Quanto menos juridiquês, melhor ainda. Os elementos, os fatos. Então, o que acontece quando trata, encerrando, deixando esse ciclo que eu tenho outras pautas para serem discutidas, mas encerrar essa parte aqui da definição de direitos garantidos individuais e coletivos. A falta do respeito ou a violação de algum direito previsto na Constituição Federal nasce para o cidadão o que nós chamamos de quê? No campo de direito civil de responsabilidades. Responsabilidade civil, responsabilidade penal, depende da extensão do dano. Por isso que também se estende a extensão do dano na Lei 15.100 de 2005, nos meios eletrônicos. Porque quando existe essas duas figuras, bullying e cyberbullying, quando, dependendo dessa questão voltada para o nexo de causalidade, dependendo do tipo de agressão, seja física, verbal, psicológica, que fere também a integridade, dignidade sexual, propriedade, a sua segurança. A segurança não é só a segurança da disposição do próprio corpo, quando trata sobre a questão dos crimes contra a dignidade sexual, tá joia?
mas também a segurança do que? Do que como que a criança ou adolescente ela vai enfrentar os mecanismos de preconceito das escolas, sempre que nós temos uma sociedade totalmente voltada no que? Você é pelo que você tem, pelo poder aquisitivo? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Respeito é a todos. Infelizmente, vivemos num país que é um encontro da Alice. Mas, ao mesmo tempo, quem muda somos nós, que somos detentores de direito. Embora exista o Estado democrático de direito, onde existem os fundamentos da República Federativa do Brasil, voltada na liberdade da Revolução Humana, nós sabemos que, na verdade, essa Constituição ela não é cidadã. Ela praticamente ela é o quê? Ela é uma Constituição praticamente outorgada. Assim como preconiza, por exemplo, o voto não é obrigatório, deveria ser facultativo. Não, porque se você não votar, logo você paga a multa e você for prestar um concurso, obviamente terá problemas. Então, é uma norma de eficácia que ela acaba sendo restritiva, então ele tem a obrigação de fazer aquilo. Se você não faz, você arca com as consequências. O mesmo acontece dentro dessas 3 leis que eu estou dizendo, que são que conjugam com a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, deveria ser reformulada há anos, assim como a Lei 3.075 de 2015, deveria ser reformulada há anos. Agora que está tendo mais ênfase no bullying e cyberbullying, em decorrência desses contornos de avanços tecnológicos, inteligência artificial. Então, para quem está especializando também em questão da inteligência artificial, ética e direito, quais são o alcance das normas desses avanços tecnológicos? Eles veio para tornar, aproximar o ser humano, para afastar o ser humano cada vez mais. Afastar. Quando você se depara dentro de um restaurante, a maioria das pessoas estão mexendo no quê? Nos meios de comunicação, nas redes sociais. Não existe mais uma conversa. Então não existe mais essa conversa quando todo mundo está com os seus devidos celulares ligados. Imagina um mundo sem esses avanços tecnológicos. Por isso que existe o quê? A nomofobia. É o quê? É o medo da falta do acesso aos meios eletrônicos. E o meio desse falta de acesso aos meios eletrônicos torna com que o aprendizado da criança ou adolescente, ou até mesmo a fase adulta, torna cada vez mais o que? Pessoas escravizadas por meios de uso exacerbado dos meios eletrônicos. Por isso que cada vez mais a educação ela está comprada. Não, ela compra-se a educação quem quer. Então, a responsabilidade primeiramente está voltada no seio familiar, quanto a criança e adolescente. Marmanjo que depois está dentro de graduação, pós-graduação, seja lato sensu, estrito sensu, que fala, eu sou vítima, fui refém disso, todos nós somos vítimas de alguma coisa, seja de bullying ou cyberbullying, mas antigamente eu sou da década de 80, então vamos falar sobre bullying. Então, todos nós já tivemos esse tipo de situações, mas tem pessoas
que não consegue sair dessa relação de dominação dentro que nós somos o Buda. E até não sai o Buda também. Então isso acaba tornando o quê? Essa polarização de relação vítima e agressor não tem mecanismo de prevenção e combate. Deve ter mecanismos de equipes multidisciplinares dentro do ambiente escolar. E ter os pais a consciência que filhos não são sãos. Se você, em contrapartida, trata seu filho de qualquer forma, não espera que ele vai ter um comportamento dentro de um ambiente escolar totalmente compatível. Ele vai criar o quê? Pluralidade de personalidades dentro da rede social ou dentro até mesmo de uma escola, ambiente escolar. Ah, mas tem diferença nas escolas públicas e escola privada. Não, tudo é a mesma coisa. Tudo mesmo par. As escolas públicas é um pouco pior em decorrência, às vezes, do desconhecimento. Não sei, não é por conta disso, não. Isso é porque os pais também preferem muito mais achar bonitinho as dancinhas conhecidas e coisinhas que não devem ser vistas em redes sociais, porque o filho está dentro de uma escola. Então, onde acontece o quê? A criança ou adolescente, ela já cria esse ambiente totalmente tóxico. Só que depois já era, perde a infância. Por isso que eu sempre falo, brinquedos é a mesma coisa. Menino tem que brincar de carrinho, menino tem que brincar de boneco. Não seria uma erotização precoce, tornando a criança ou um adolescente já praticamente sendo pais e mães precoces? Eu vou ter filho com 3 anos de idade, né? 3 anos de idade. Isso já não torna. É uma sensação meio estranha quando nós temos fazendo essa equiparação, que menino tem que vestir de azul, menino veste de rosa. Qual é o espírito disso? Qual é o grande chave, o segredo disso? A chave do segredo está o quê? Saiba dar educação dentro de casa para os seus filhos, para não tornar delinquentes lá na frente. Galera, feche esse bloco. À noite, à tarde, mais à noite, eu tenho outros pautas a serem discutidos em relação a essas temáticas e também temáticas voltadas à ciência jurídica com outras ciências, que é o que eu mais amo fazer, é entender o direito sem utilizar o método decoreba. Decoreba está ultrapassado. Obrigado a todos e a todas.